Meu nome é Alexandre e a nossa matéria amada é Química. Nós vamos estudar saturação. Ela relaciona a quantidade de soluto dissolvido por um solvente. Então, imagine você, existem substâncias que são totalmente miscíveis. Água e álcool se dissolvem em qualquer proporção, em qualquer quantidade. Porém, a maioria das substâncias, isso não acontece. As substâncias têm um limite. O solvente tem um limite que faz com que ele seja capaz de dissolver um determinado soluto. Quando eu relaciono um soluto com um solvente, é claro que vocês entendem que esse soluto tem que ser solúvel no solvente, porque senão esta solução seria heterogênea, não seria uma solução. Então eu digo sempre que o solvente é capaz de dissolver. O solvente é capaz de dissolver o soluto. O limite entre essa dissolução eu chamo de saturação. E a esse limite tem-se dois nomes, PS ou CS. O PS é chamado ponto de saturação. E o CS é chamado coeficiente de solubilidade. Então o PS é o ponto de saturação e o CS é o coeficiente de solubilidade. São sinônimos, representam a mesma coisa. Mesma coisa o quê? A quantidade de soluto que o solvente consegue dissolver a uma dada temperatura. É claro que a quantidade de substâncias que existem é muito grande. Então eu não sou capaz de saber todos os pontos. Esses valores serão dados nos respectivos exercícios. Cada substância tem o seu ponto e a cada temperatura essa substância terá um ponto de saturação ou coeficiente de solubilidade. Uma maneira de expressar isso é aquela reta, aquela seta na qual eu escrevo quantidade de soluto dissolvido. Eu digo, aumento na quantidade de soluto. Poxa, essa seta representa daqui para cá um aumento na quantidade de soluto. Veja bem, o limite eu vou colocar mais ou menos aqui no meio. Este limite é representado por PS ou CS, ou seja, é o coeficiente de solubilidade. A seta, então, representa o aumento da quantidade de soluto. Esse corte é o limite. Antes dele, as soluções são chamadas insaturadas. Ou seja, não atingiram o ponto de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Não atingiu. No ponto e acima dele, a quantidade de soluto dissolvida, e o que passar vai se depositar ao fundo, se chamando precipitado, corpo de fundo ou corpo de chão, eu chamo essas soluções de saturadas. Agora, um caso particular, no qual o solvente consegue dissolver quantidade superior ao normal, ou seja, dissolve mais do que o normal. Nesse caso, além do ponto de saturação, eu chamo essa solução de super. Super o quê? Saturada. Pronto. Revisando. A saturação é o limite que o solvente consegue dissolver de quê? Soluto. Esse soluto tem que ser solúvel no solvente.
A esse limite eu chamo de ponto de saturação ou coeficiente de solubilidade. Lindo. Esse coeficiente de solubilidade vai determinar o que era insaturado e o que passou a ser o quê? Saturado. Porém, tem um caso particular chamado de supersaturação. O que é a supersaturação? Quando, por algum motivo, aumento de temperatura ou dissolvendo em repouso, acontece uma dissolução em valores maiores do que o ponto. A esse caso particular, chamo de supersaturação. A solução fica supersaturada. Imagine vocês uma situação de um gráfico, x, y, dois eixos, que nesse eixo eu tenho a solubilidade de qualquer que seja a substância para cada 100 gramas de água. Muito bem. Nesse outro eixo eu tenho a variação de temperatura. Normalmente, vocês imaginam o que é normal? Que uma substância se comporta da seguinte maneira. Crescente, ou seja, com uma temperatura baixa, eu tenho uma solubilidade menor. À medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade também vai aumentando. Poxa vida, a 10 graus, um exemplo, dissolve 15 gramas. Quando eu aumento para 80 graus, estou colocando valores totalmente arbitrários. Essa solubilidade passa a ser 70 gramas. Muito bem. O aumento de temperatura causou um aumento na solubilidade. Quando você dissolve açúcar a uma temperatura baixa, ela dissolve uma quantidade. Quando eu aumento a temperatura, maior é a quantidade dissolvida. Sal de cozinha, a mesma coisa. A maioria das substâncias tem esse comportamento. Eu vou chamar essas substâncias de substâncias do tipo A, as quais o calor beneficia essa solubilidade. Essas substâncias terão um comportamento endotérmico. Ou seja, quanto mais quente, mais se dissolve. Porém, existe uma gama de substâncias as quais o calor atrapalha. Eu queria que vocês notassem que eu dei um exemplo. Esse gráfico pode ser mais ascendente, pode ser menos, sendo que aumenta a solubilidade com o aumento de temperatura. Já neste outro, que eu vou chamar de tipo de substância B, que é menos normal, mas não deixa de aparecer, com o aumento da temperatura, atrapalha a solubilidade. Então, nesse caso, o comportamento não é endotérmico, esse comportamento passa a ser exotérmico. Ou seja, quanto menor a temperatura, melhor se dissolve a substância. Eu daria exemplo, qualquer refrigerante. O gás no refrigerante, quanto mais quente, mais rápido esse gás sai do refrigerante. Porque os gases melhor se dissolvem em temperaturas mais baixas, em água. Um outro exemplo claro é um sulfato de cério, um sal, no qual, quanto mais eu esquento, menos ele se dissolve. Essas substâncias têm comportamento exotérmico. O mais raro deles é quando a substância tem um comportamento totalmente anômalo, no qual, até certo ponto, ele tem comportamento endotérmico e, a partir deste ponto, o comportamento passa a ser exotérmico. Então, daqui até aqui, uma temperatura qualquer X, ele tem o comportamento endo. E, a partir deste ponto, ele passa a ter o comportamento o quê? Exo. Essas substâncias, normalmente, e que eu chamaria elas de C, elas são substâncias hidratadas. A toda vez que essa substância perde uma molécula de água, a cada molécula de água perdida, existe esse momento de inflexão em que se torna de endo para exotérmico. Pouco comum, mas pode aparecer. O normal é, aumentou a temperatura, melhor se dissolve. Substâncias endotérmicas. Perdão, substâncias com comportamento endotérmico.
O contrário, quanto maior a temperatura, menos se dissolve. Substâncias com comportamento exotérmico. E essas que até certo ponto é endo e a partir do ponto passam a ser exo. Substâncias normalmente hidratadas, aquelas que possuem água aderidas à sua molécula. Um exemplo comum que vocês estão cansados de ver. Eu te dou uma temperatura, falei do nitrito de sódio, usado para conservação de carnes. Vocês já ouviram falar disso? Eu vou no supermercado, o cara moe a carne lá, passa 2 dias, a carne começa a enegrecer, ele bota nitrito, pouquinho de nitrito. Essa carne volta a ter aquela cor vermelha. Então é um conservante. Esse nitrito de sódio tem um comportamento que é endotérmico. Vocês já viram isso comigo? Porque a 20 graus dissolve 84, a 50 graus ele passa a dissolver 104. Ou seja, aumentei a temperatura, dissolve mais. Vamos continuar. Ele conta uma história na qual ele tem um tanque, que ele está preparando esse nitrito para jogar numa grande quantidade de carne. E esse tanque tem 500 gramas de água. Eu estou afirmando que a densidade da água é igual a 1, então 500 gramas de água, 500 mililitros de água, meio litro de água. Essa água estava a 50 graus Celsius. E aí quando eu coloquei no freezer, coloquei na geladeira, a temperatura baixou para 20 graus Celsius. A pergunta é, qual é a massa cristalizada? Todos vocês sabem que sinônimo de cristalizado é precipitado. Apareceu o soluto na solução. Muito bem. O que eu vou aprontar? O primeiro raciocínio que eu tenho é montar uma regra de 3. Claro que eu não vou usar a temperatura, vou usar a temperatura somente para identificar a solubilidade. Então eu venho aqui. Todo mundo entendeu? 104 gramas do soluto nitrito é dissolvido a cada 100 gramas de água. Tá claro? Só que o meu tanque tem 500 gramas de água. 5 vezes mais, todos vocês entenderam. 5 vezes mais 500. Eu vou cortar o 0 com 0, o 0 com 0, e aqui eu vou achar um x. Muito bem. 5 vezes 104 vai me dar um total de 520. 520 gramas. Peraí. Vamos recapitular. Peraí. A 100 gramas, a 50 graus Celsius, eu dissolvia 104. Como eu usei 500, eu vou dissolver mais. No caso, 520. Até agora está tranquilo. Mas isso foi abaixado. A temperatura passou de 50 para 20. Esfriou. E aí eu monto a segunda regra de 3. 84 gramas dissolve em 100 gramas de água. Aqui é água. Ora, se eu usar 500, a mesma coisa vai acontecer. X. O X vai me dar valor 0,000. 5 vezes 84 vai me dar 42 gramas. 42 gramas, 420 gramas. Eu acho que está claro. Se é 84 dissolvi em 100, quando eu usei 500, 5 vezes mais 420. Peraí, o que ele perguntou? O que vai cristalizar? O que vai precipitar? Se inicialmente ele dissolvia 520 e passou a dissolver 420, a quantidade cristalizada vai ser quanto? Ora, 520 a 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius ficou claro 520, menos 420, que é o que se dissolve quando eu tenho 20 graus Celsius. Total 100 gramas. 100 gramas de nitrito de sódio. Essa é a massa que vai precipitar ou cristalizar. Todos entenderam?